Estamos aqui novamente dentro do Festival de Teatro Infantil de Salto. Estamos aqui fazendo uma série de entrevistas para você e para o mundo. E agora nós vamos entrevistar... Não é esse patinho não. Nós vamos entrevistar então o Dario Zan, da companhia Articulate. Olá, nós estamos aqui então com o Dario Zan, da companhia Articulate. A gente vai bater um papo aqui rápido. Hoje então ontem começou o festival de teatro infantil aqui da cidade de Salto e o Articulate apresentou o espetáculo Gulliver. Então Dario, ele disse que Dario é o pai dele que tem acento, né? Ele é Dario. Também tem acento, mas... Então, Dario, a gente vai começar assim falando um pouco sobre a trajetória da companhia, né? Dar uma pincelada sobre o início. A gente tem assim começou com uma releitura. Um grupo e os espetáculos nossos começaram com releituras. Por exemplo, a gente viu uma mostra da Tarsila do Amaral e eu conhecia a bonequeira, já era minha esposa. A gente olhou o Abapuru, que estava em cartaz na Paulista, no SESI, e baixou um plim, assim, né? Nossa, eu sabia que ela já mexia com bonecos. Aí eu perguntei, será que não dá uma peça infantil de bonecos, né? Até então a gente só tinha trabalhado adulto. E então ali começou, a gente entendeu que era uma arte macia, uma arte fofa, aí já veio o primeiro nome ali mesmo, a Cuca Fofa de Tarsila. Seria assim, a Cuca, a cabeça boa da Tarsila do Amaral. Isso foi que ano? Foi em 99. 98, fim de 98, acho que foi em setembro a mostra, né? E o grupo foi criado nessa passagem do ano 98 para 99. E depois a gente, então, começou a elaborar, a releitura era assim, tirar os bonecos dos quadros, criar personalidade, criar profundidade neles, e a gente, de repente, estava na mão, assim, com uma trajetória da heroína, que era a Negra Tarsila. A gente pôs aquele quadro Negra, da Tarsila do Amaral, a gente tirou o personagem, fez um relacionamento com o Abapuru, a gente tirou o Abapuru do quadro também, e fomos tirando, daqui a pouco as inter-relações começaram a acontecer, e a gente fez a nossa mascote, a nossa primeira obra, a Cuca Fofa de Tarsila, está em cartaz até hoje. Então a gente apresenta, claro, a granel, mas até hoje, esse ano, a gente já deve ter feito umas 50 apresentações da Tarsila do Amaral. E até então, até esse período, qual era a sua formação? Você tinha formação? Jornalismo, né? Eu sempre fui jornalista por formação. Depois disso, sempre trabalhando teatro paralelamente ao estudo. Então, por exemplo, jornalismo, eu entrei num grupo de teatro lá na faculdade, na Casper Libero que eu fiz. E eu nunca sosseguei, quando eu percebi, eu estava envolvido com o teatro. Ou algum amigo, vem dar uma olhada numa peça aqui, a gente está montando. A gente ia, daqui a pouco você dava 2, 3 palpites, eram muito bem recebidos. E então eles já te chamavam para participar do grupo. Então a trajetória foi mais ou menos assim. Ou seja, na parte de animação era mais mesmo a sua companheira, que tinha essa formação de teatro de formas animadas. Porque a minha colação de grau, a minha universidade foram 3 anos com Antônio Agujano e 4 anos com Antônio Filho. Então foi na prática, né? Dizer que essas pessoas não são assim professores universitários assim falar no vazio, porque são grandes mestres. Então com esses grandes mestres, Agujano e Antônio Filho, eu aprendi muito, aprendi tudo, praticamente o que eu sei de teatro. E com o Antônio Filho, eu acho que é ali que começou a coisa. Ele trabalha muito com precisões, com coisas meticulosas, com movimentos secos, né? Retilíneos ou redondos e tal, mas ele é um mestre assim das perfeições, assim, né? E quando eu percebi, eu saí do Antônio Filho, já estava envolvido em teatro infantil, nessa época da Tarsila do Amaral, e eu migrei do teatro adulto para o infantil nessas condições, sempre preocupado com a arte, com os formadores da cultura brasileira, Tarsila do Amaral, depois veio Heitor Villa-Lobos, Portinari. A gente fez então uma trilogia, e essa trilogia foi muito bem recebida em escolas, SESI, SESCs, e até hoje a gente está praticando assim, sem descansar essa trilogia.
Acho que foi um ganho, e porque também é uma releitura em cima de formadores da cultura brasileira que não são obrigatórios nem didáticos, aquele didático chatinho, né? São paradidáticos, eu nem sei se é para, né? Mas eles têm alguns paralelos com a didática, mas não obrigatória, porque são 3 histórias autônomas. Então a criança não precisa saber da Tarsila do Amaral para assistir a peça. Não precisa conhecer Heitor Villa-Lobos para assistir a peça, nem a obra do Portinari. Porque são autônomos. A gente criou estruturas autônomas como se fosse uma aventura, uma perseguição e uma biografia, por exemplo. E esse mergulho, né, no universo da criança, quer dizer, foi de certa forma, né, como você comentou, um pouco por acaso, assim, foi num momento, foi uma situação, porque antes disso você, qual era a sua relação assim com a criança ou o universo infantil? A gente trabalhava o universo adulto e na verdade eu não me dei bem com a classe adulta artística. Eu achei as competições eram muito grandes, os egos eram muito ressaltados. Eu tive muita dificuldade, eu sou uma pessoa tímida, tive dificuldade em trabalhar na classe, com aquelas estruturas, com a classe em si. Ela é uma estrutura social muito interessante, diversificada, mas também ela é latente. Ela tem lá seus fuxicos, então característica de qualquer estrutura de casta social. Mas quando eu percebi, a Sulei estava fazendo com o irmão do Naum de Souza, o Beto de Souza, estava trabalhando com ele muitos bonecos. E a Sulei sempre foi mais dedicada à criança. E ela me trouxe para essa casta, né? E a gente está a cada minuto, a cada momento descobrindo as crianças, os desejos delas, os anseios, o que para elas é palpável, o que para elas vem assim de um raciocínio adulto nosso e às vezes não pega, a gente não consegue às vezes dialogar totalmente. Mas o que foi bacana é que as peças elas passaram muito bem com as crianças, né? E normalmente sem barrigas, né? A gente também nunca usou essa estrutura de, ó, todo mundo fica quieto. Não, se a peça não funciona para a criança, se a criança conversa durante a peça, o problema não é da criança, o problema é nosso. Ou a gente não elaborou, não sintonizou com ela, ou não sabe lidar com isso. Está errado, ou não sabe lidar com isso. Mas graças a Deus a gente foi acertando, acertou muito bem na Cuca Fofa. Claro que cada peça tem um extrato social, uma faixa etária que se dedica e que atende melhor, né? Mas é assim, de 3 para 4 anos até 7, 8, então essa faixa a gente trabalhou muito. Ou seja, só voltando a sua resposta, então você acha que essa questão aí, vamos chamar assim, simplificando, né, dos egos no mundo, né, do teatro para a criança é menor? Você acha que isso é mais atenuado, vamos falar assim? Até a gente pensando em algumas diferenças, né, entre um universo e outro, né? A gente, vamos dizer, entrando nesse universo infantil, eu percebo que a gente vai ficando, vai exercitando o raciocínio de criança. A gente vai se aproximando cada vez mais deles, vai entendendo como eles têm a vida palpável, o raciocínio palpável, como eles riem, né? Por que eles riem, e não assim para criar rotinas ou criar cartilhas, né? Mas é essa aproximação que vai dando para a gente uma característica importante de estar cada vez mais dialogando, cada vez mais entrando na faixa etária da criança e conseguindo uma comunicação. Isso é mais importante com o teatro, né? Que ele possa modificar um pouquinho a criança, que ela entre na sala e ela saia com algo mais do que ela entrou. Então esse processo acho que a gente está conseguindo cumprir. Claro que a gente sabe que nada melhor do que o fazer, né, para a gente ter os acertos, né, os erros e verificar e enfim, fazer uma revisão sobre eles. Mas considerando, digamos, a parte teórica ou enfim a parte reflexiva, você ou o grupo, existe assim também um trabalho, uma busca de uma reflexão, no sentido de estudo, né, ligado à questão da infância ou da criança, sobre a questão da parte teórica e reflexiva, né, porque
A gente sabe que o fazer é o importante, ou o mais importante, mas também acho que quando as duas coisas podem caminhar conjuntamente, né, a reflexão, tanto é que uma escola de teatro, ou um bom curso de teatro, sempre tem os dois caminhos seguindo paralelamente, né, o fazer e a reflexão. Então, onde entraria, né, digamos, esse outro lado, nesse fazer para a criança? A gente está sempre lendo, sempre criando autodesafios, né, dentro do grupo, passando biografias, provocando. A minha função no grupo é um pouco de um agitador cultural. Então eu fico cavucando, buscando coisas, trazendo para eles e sempre passando por aquelas questões básicas, né? O livro da Ana Maria Amaral, que para animação, teatro de animação, é fatal para qualquer bonequeiro. Então a gente já leu, já estudou, dissecou, e mais de uma vez, porque conforme as pessoas vão se alternando no grupo, né? Um sai, o outro entra, a gente vai sempre exercitando novamente. Por exemplo, a gente também ganhou o fomento de 2009 para 2010, e aí sim a gente conseguiu contratar inclusive pessoas de fora, pessoas importantes, né? Então, Roseli Saião, veio o Azevedo, Ricardo Azevedo, para falar da fabulação, né? De toda a obra e da ilustração dele. A gente chamou o Ilo Krugli, o Nini Beltrame do Sul, para falar de sombras, falar de estruturas de teatro de bonecos, também aplicados para criança. A gente chamou o Valdec de Garanhuns, que é talvez no nosso meio um dos mais experientes, assim. Ele carrega uma camada, uma projeção de espetáculo popular, que assim, é muito a partir da experiência e do timing dele, né? Tanto que o Giramundo fez reverência ao Valdec, né? Dizendo que quando um teatro popular ele é bem feito, ele é feito pelo ser humano e com o timing do ser humano, todos os outros grupos, como o Giramundo ele se colocou, né, ficariam a reboque dessa comunicação bem feita que um Valdec de Garanhuns consegue colocar. Então a discussão não termina, os estudos não terminam. Por exemplo, para cada peça a gente trabalha, por exemplo, Tarsila do Amaral e o que para a criança, né? A gente vai trazendo elementos para a gente, não é uma obra feita do adulto para a criança. Claro que em primeira ou segunda instância ele mas a gente tem que estar sempre colocando o universo da criança, relendo sempre também o Bettelheim, né? Que ele traz para a gente toda uma dissecação dos contos de fada, talvez o mais importante assim editado até agora, né? Discussões sobre teatro, discussões sobre trajetórias heróicas, que a gente nunca abdicou disso, né? Mesmo a Cuca Fofa de Tarsila, Trenzinho, Vila Lobos, Portinari, tem estruturas de trajetórias heróicas, e a gente discrimina elas, a gente parte delas para poder trabalhar para a criança. Então estamos sempre assim trabalhando com formas elementares e formas e contos assim que são modelos, né, que eles vêm de modelos também, e construídos ou compilados por grandes autores, irmãos Grimm, Perrault e daí por diante. Então a discussão ela não para. O que a gente mais gosta de dizer é que a gente coloca estruturas heróicas para as crianças, e assim, degraus heróicos. A Cuca Fofa de Tarsila é a jornada da heroína, então a heroína que vai resolver o problema. No Portinari também é uma heroína que move a trama da peça, e até então a gente quase não tinha isso, uma heroína movendo. Você tem, claro, grandes clássicos, né? Alice no País das Maravilhas, mas a gente trabalhou e formou e formatou, estampou uma pequena heroína, que é da Cuca Fofa de Tarsila, e outra do Portinari, que é a Denise, a neta do Portinari, que a gente refez uma biografia e em cima disso uma perseguição lúdica para a criança. Um pouco em cima da ideia ainda, mas acrescentando outros elementos da reflexão, o que você poderia falar sobre a clássica frase, né, do Stanislavski, de que o teatro para criança deve ser feito como o teatro para adultos, porém ainda melhor, né? O que representa para você esse porém ainda melhor, né? Sim, que ele não pode tergiversar, né? Ele não pode criar, vamos dizer, até segundas intenções sim, mas terceiras ou quartas, tipo assim, uma pessoa com um sistema intelectualizado assim, evoluído, pode ser meio perigoso para a criança. Então tem que estar muito bem, acho que nivelado, né? As intenções dos autores e do grupo teatral
E para poder fazer essa coisa que o Stanislavski colocou tão bem, né? É igual ao adulto, só que é melhor, né? Tem que ser melhor, por quê? Acho que ele tem precisões, ele tem, eu não gosto de falar didática, mas ele tem precisões, ele tem focos mais estabelecidos, e quando o foco é bem feito, a criança, claro, ela responde, né? Se você entrar na sintonia infantil, entrar em fragrâncias assim, infantis, ela vai responder. Então, eu acho que aí sim é que o sistema se torna melhor. Porque enquanto adulto você tem muito mais possibilidades de digressões, né, de sensações, para o infantil não, a coisa tem que ser focada. Ela pode sim ter digressões, sensações, mas você tem que trabalhar mais esses focos para que a criança possa entender, compreender e responder. O que você, assim, dentro desse universo, no fazer, né, enquanto fazedor de um lado, e enquanto também no aspecto fruição, no sentido de você também enquanto espectador, quando vê espetáculos de teatro infantil, o que lhe agrada mais, assim, até, vamos dizer, o que pode diferenciar, né, de um teatro para adulto, apesar do que a gente acabou de falar, que é igual, mas existem diferenças, né? Do que você particularmente... Uma coisa me preocupa muito hoje, um grupo ou alguns profissionais tecerem um espetáculo infantil só para entretenimento. Eu acho muito perigoso. Eu acho assim, por exemplo, daqui a pouquinho já vão estar fazendo besterol para criança. Eu já vi besterol para criança. Parece que sabe, as pessoas para agradar ou para vender, elas podem cometer alguns delitos. E essa é uma crítica que eu sempre faço a mim. Será que eu não estou condescendendo nessa parte, né? E como aos amigos, né? Aos colegas de grupo, que eu já vi também, companhias fortes fazendo peça levinha, sem conflito nenhum, só para agradar pais e crianças. Acho que a questão não é agradar. A questão é passar os elementos para as crianças. Quando eu faço o Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Marrom, eu coloco um lobo com garra, um lobo forte. Porque depois a história dá seus próprios giros. A criança ela vai entender, ela se assusta assim. A gente tem esse espetáculo, ele assusta na primeira entrada a criança, ela se preocupa com ele, ela recebe esse conflito, ela começa a reelaborar isso, mas depois ela vai dar risada do lobo, porque ele tem uma falha trágica, ele pisa na banana, né? Ele cai, ele tropeça, e a criança, né? Você quer vir com moral pra cima de mim, com correção, mas você está pisando na bola, você está fazendo tudo errado. Então a criança identifica plenamente isso e ela coloca, né? Ela fala, não, esse cara eu vou pegar no pé dele e tal, né? Mas essa preocupação hoje é bastante pontual para nós. Da gente não cair nessa tentação de só agradar pais e filhos. Né? Porque a gente vai esquecer do conflito teatral, que é estrutural, não tem como, né? Agora, às vezes é assim, a pessoa, ou o grupo pode não investir no conflito porque ele pode não ter mecanismos para sair do conflito. Aí é um problema, né, de cultura, de formação. Mas eu acho que o artista tem que dar um jeito nisso. Tem que dar, sim, os pesos e depois as reviravoltas dos pesos, né? A vida é feita de contos exemplares dessa forma. E falando um pouco da companhia, né? Como é que assim, a estrutura, como é que funciona, todo mundo faz tudo, como é que, né, que sempre é uma questão, uma preocupação e assim, né, uma curiosidade, né, de saber como é que essa autogestão, se é autogestão, enfim. Tá, os cabeças da companhia a gente sempre deixa muito claro, né? Dario e Suley porque estão há mais tempo. A gente tem um pouco mais de experiência, mas não implica que a gente possa tomar qualquer decisão para forçar as pessoas a não fazerem o que elas desejam fazer. A gente, quando entra uma nova pessoa no grupo, a gente procura dar total espaço de liberdade e dizer, existem os espaços. Em todas as nossas peças, Aventuras de Gulliver, que a gente viu aqui no festival, todos os atores têm fala, têm voz. Né? Eu não tenho receio disso. Não tenho receio por quê? Porque se o ator ele entra ali, ele é um habitante daquele microcosmo e ele tem direito a se expressar assim, o que eu não vejo em algumas companhias, entendeu? Fica em cima de uma ou outra pessoa e, sabe, eu acho que carece um pouco mais de coragem. Poderia carecer um pouco mais de coragem para dar espaço para as pessoas, porque elas querem espaço, elas entram num grupo para aprender, para desenvolver. E se você fica só ocupando o tempo delas e não dando elementos para elas se desenvolver, fica meio difícil ela crescer.
né? Existe até uma coisa assim, às vezes a pessoa, o ator não está tão excelente, mas a gente, ok, tá? Uma coisa, um ator mais experiente vai dialogando com esse aqui menos experiente, e assim a gente vai chegando, fazendo avaliações depois de espetáculos, para pontuar, olha, aqui não foi legal, aqui pode desenvolver mais, aqui nesse ponto você pode elaborar melhor, aqui tem que focar, porque senão a criança ela não entende essa passagem, tem que focar um pouco mais, né? E então a estrutura funciona assim, 8 pessoas, de 8 a 10 pessoas que eu tenho no grupo, porque a gente está com 9 espetáculos de repertório, é uma quantidade absurda, muito espetáculo. E eu me desdobro assim, eu faço às vezes 2 no mesmo dia, entende? Dependendo do espetáculo, não dá para fazer 2. Por exemplo, Gulliver tem 5. Faz no sentido de estar em cena ou mais... Um vai para Campinas, o outro para Mirassol, né? Outro para Rio Preto, por exemplo. Eu consegui mais ou menos arquitetar o grupo dessa forma. Então algumas pessoas ficam numa fração do grupo, cumprindo 3 peças, e outras pessoas cumprindo as outras peças. E assim a gente consegue tanto desenvolver artisticamente os nossos interesses, os nossos aprendizados, né? Como também criar subsistência. Esses 8 são produtores, quer dizer, no sentido de todo mundo produz, ou existe um produtor específico para os espetáculos e para o grupo? Temos um produtor que trabalha muito mais junto a SESC e SESIS. Se diz na venda, então, até na como venda, um agente, como falam na Europa, né? Um agente, né? E nós também ficamos, assim, recebe bastante convite. Depois de 10 anos você começa a receber, até antes, né? Você começa a receber convites, as pessoas procuram. Então vamos dizer que assim, essa produtora ela se encarrega de 60% da nossa vida artística e monetária, e outros 40% é gestão interna nossa própria, porque escolas ligam, SESC... Claro, e ela não tem exclusividade sobre, né, a venda dos espetáculos do grupo. Pode ser perigoso, né? Daqui a pouco acontece alguma coisa com essa pessoa, então a gente não para nada, continua. A estrutura é simples, é uma pequena empresa, claro, a gente não vai se furtar a isso, né? É uma pequena empresa, tem um pequeno escritório, que é um microcomputador, impressora... Não existe um salão, um local de ensaio? Como é que funciona? A gente aluga um espaço, uma escola de yoga próximo da nossa estrutura, da nossa sede, né? E a sede é na minha casa, onde tem uma garagem grande, a gente tem as prateleiras que reformamos tudo, onde cabem as nossas... E os ensaios são nesse salão que vocês alugam? Isso, no salão de yoga. Que é mais permanente, ou só quando existem produções? Ou seja, quando vocês querem ensaiar, você já está lá para vocês ensaiarem, por exemplo? Tá, porque eles têm pouca rotatividade, né? Então até por isso a gente adota elas. Mas às vezes tem ensaio, às vezes não. Mas normalmente uma vez por semana tem alguma coisa, tem alguma atividade, ou de ensaio, ou de revisão, ou de ler um livro no monitor, ou de fazer algum seminário pequeno, né? A gente está sempre ativando também para não perder espaço, que para nós foi muito importante. E assim, no modo de produção, como é que... Porque também eu sei que às vezes é um assunto delicado, mas também é interessante até para passar para os outros como é que é essa divisão, né? As pessoas ganham porcentagem, é dividido tudo igual, uma parte para a companhia, porque como, só exemplificando, né, no grupo que eu trabalhei na França, na companhia Philippe Gentil, né, era tudo dividido igual e tinha uma porcentagem para a companhia, né, e uma para o diretor, né, e um percentual para o grupo que acumulava, né, um montante para montagens futuras e outros gastos, né? Como é que funciona isso, né? É muito parecida, até surpresa ouvir, mas a gente fez alguns seminários ou em contatos com companhias assim que estão próximas, e a gente entende que é assim. No começo da vida do grupo a gente praticava dividir praticamente tudo igual, né? E a gente percebeu que então não dava para ter futuro, né? Não dá, o que montar depois? Ficar esperando um SESC patrocinar, um SESI comprar a peça, ganhar um prêmio, e se não ganha o prêmio, se não acontece nada, né? Então a gente ficou meio craque em autogestão, em se autogerir, em se autoproduzir. Mas hoje funciona mais ou menos assim, tem um cachê que vai para as pessoas, a gente acredita que, pelo menos com os números da Cooperativa Paulista de Teatro, a gente esteja sempre um pouquinho a mais, colocando cachês um pouco a mais. E depois disso o que vai é um fundo de grupo,
que a gente vai alimentando esse fundo sempre por uma nova montagem. E mesmo que ganhe prêmios para produção, você, se for na ponta do lápis, você vai ver que nunca dá certo. Sempre a gente tem que desembolsar, não tem como. Ou seja, sempre sai um percentual dos cachês para o fundo essa reserva. Sai, e às vezes é para ensaio, vamos dizer. Eu tenho uma nova montagem e não consegui patrocínio, não consegui nada. A gente tira daí para dar uma ajuda de custo bacana para as pessoas, para elas virem, se deslocarem, para poder almoçar e para poder ter um pouquinho para curtir, né? Sonhar também no cinema, alguma coisa assim. E o que você... a gente sabe que também tem essa... Voltando à questão mais, digamos, mais ampla, né? Sobre o questionamento da criança, a infância. Essa relação com a educação, né? Que a gente sabe que é muito forte, né? Principalmente, né? No caso, a criança e o adolescente também, mas a criança, como é que você pode falar sobre essa relação, né? Eu sei que é uma pergunta muito ampla, mas o que lhe vem assim, né? Na mente ou dentro desse tema mais amplo, o que lhe é mais caro? O que a gente percebe, né, em 10 anos, não de 10 anos, mas de alguns anos para cá, a gente, por exemplo, tem algumas escolas que a gente faz sempre. A escola sempre convida, escolas de porte, escolas importantes de São Paulo. Vocês vão na escola? Isso. E eles chamam a gente há muito tempo e a gente começou por que eles chamam tanto a gente assim? Não? Pelo menos uma vez por ano, 2 vezes por ano chamam a gente, né? E fui lá estreitar a conversa com as coordenadoras, elas disseram, não, para nós vocês são quase um professor, uma carga horária, porque a gente usa sempre, porque viu que funciona muito. Vocês trazem aqui a Cuca Fofa, o Portinari e o Trenzinho Vila Lobos, e para nós são releituras deliciosas, né? Uma vez eu vi uma releitura de Portinari, em escola que a gente fez, uma coisa fantástica, assim, releituras, sabe, até em cima da Joaninha, desenhos de Joaninhas feitos, jogadores de futebol, sabe, filmes. Então, releitura do Portinari em cima disso, depois de terem visto peça, né? Espetáculo nosso. Isso nos deixou assim bastante contentes. E, por exemplo, nessa escola a gente vê que o nível de debate, hoje a gente faz um mini debate depois, para conhecê-los, para saber o que passou, o que não passou, e a gente recebe assim uma surpresa tamanha e muito orgulhosa para a gente, né, de que eles estão crescendo muito mentalmente, depois de ter visto, não só os nossos, claro, também não é assim, mas de estar vendo espetáculos em São Paulo. Isso é muito quente, né, muito presente, espetáculos de teatro o tempo inteiro, muitas companhias, isso é ótimo, por isso que São Paulo é São Paulo, né? É uma megalópole cultural, social, absurda e muito interessante, né? A gente percebe que o nível tanto de receber o espetáculo, de estar rindo na hora certa, de fazendo barulho na hora certa ou não, de cochichando com um amiguinho do lado, a gente vai vendo que essa formação de público ela melhorou de uma forma estupenda. Em 5, 6 anos, a coisa hoje está num nível muito interessante. Às vezes você pega uma escola ou vai numa cidade que eles têm pouca formação de público, visitaram pouco o teatro, e você percebe que eles são muito tímidos, que as mesmas participações de riso ou de gags que algumas outras escolas que já receberam, outros públicos que já receberam muitos espetáculos, reagem muito diferentes, mas você percebe que ali está uma fragrância, eles já querem participar, né, receber a peça, se divertir com a peça, de acordo com aquelas mesmas estruturas que a gente está tentando promover. Eu acho que a criança, pelo menos em São Paulo, que é o modelo, ela está aprendendo muito a ver teatro. E eu entendo que entre educação e cultura é sempre uma discussão interminável. O que é educação, o que é cultura, se um está imbricado dentro do outro, se um é dependente ou interdependente do outro, essa é uma discussão bastante difícil, porque vocês têm hoje escolas de muitos graus diferentes. A gente começa a descobrir também que a escola é o seu coordenador, entende? A escola é a cara do coordenador. Tem escola que as crianças, elas se comportam muito bem e depois a gente conhece o coordenador e fala, pronto, é por isso. Né? E tem outras que elas são espalhafatosas, a gente vê, ela é comandada por um inspetor de aluno, tal, e essa pessoa é assim, assada, a gente começa a fazer inter-relações, né? Mas de um jeito ou de outro, a criança está crescendo, e é o nosso principal objetivo, apresentar um teatro diversificado, não só com maniqueísmos de bem e mal, né?
apresentar mais facções entre bem e mal, para esse leque já ir crescendo logo cedo, né? A gente condena muito quando o espetáculo é só bem e o mal, enfim, essa coisa maniqueísta, porque é isso que as igrejas, né, populares, assim, as igrejas evangélicas e tal, né, elas se valem disso, Deus e o diabo. Então nisso elas arregimentam muita gente, e é gente que a gente perde, a sociedade vai perdendo muito dessas pessoas, né, pessoas importantes. Eu tenho casos assim, flagrantes, de pessoas que eram altamente criativas, pessoas próximas a nós, né, e que de repente começou a entrar numa doença, aí alguém deu um ombro para essa pessoa, para ela chorar, de repente levou a pessoa embora, abduziu, alguma coisa absurda assim, né?